Olá, meus amigos. Agora outro bloco também das provas, continuando nossas disposições gerais. Serendipidade. Já ouviram falar sobre serendipidade? Palavra não é exatamente nova, mas costuma ser abordada em processo penal. Os franceses adoram serendipity, os americanos também adoram serendipity. O que seria a serendipidade? Olha como é que eles pensam. Imagina você ali conversando a respeito de uma determinada pessoa e fala sobre a pessoa, poxa, que saudade dela, se ela pudesse estar aqui, e de repente a pessoa aparece naquele contexto. E aí você fala o quê? Que coincidência, cara, estávamos pensando em você, sua orelha não esquentou, não? Não é isso que nós fazemos? Eles fazem diferente. Quando eles olham uma situação como essa, eles falam serendipidade. E essa palavra já contextualiza tudo. Serendipidade, trazendo para o nosso processo penal, significa dizer um encontro fortuito, um encontro ao acaso de provas, um encontro fortuito. No âmbito do direito processual penal, serendipidade significa um encontro fortuito de provas relativa a um fato delituoso diverso do que está sendo objeto de investigação. Como assim, professor? Vamos imaginar uma interceptação telefônica em que os investigadores estão querendo pegar uma organização criminosa relacionada com um narcotraficante. E aí, de repente, o narcotraficante, objeto de investigação, ali na interceptação telefônica, está conversando com um dos integrantes da organização criminosa. E esse integrante diz para o chefe: poxa, chefe, aquele carregamento vai conseguir ser efetuado, conseguimos o caminhão. Mas, infelizmente, eu tive que matar o cara do caminhão porque ele não quis entregar o caminhão. Então, eu acabei matando, só para o senhor ficar sabendo aí. Matamos o sujeito, mas está tudo certo. Escondemos o corpo, mas o caminhão que mais importa está ali. Olha, o que é isso? Um homicídio. Um homicídio na linha do desdobramento da investigação de um tráfico de drogas. O que está sendo objeto de investigação é o tráfico, não é um homicídio, mas o homicídio apareceu. É um encontro fortuito de provas, serendipidade de primeiro grau. Essa prova é obtida também fortuitamente. Ela vai ser válida? Vai. Se tiver uma relação de conexão. Conexão que eu falo, ou continência, é aquela que está descrita no artigo 7677, que vamos ver em outro momento. Não importa se é conexão probatória, não importa que tipo de conexão seja, mas o importante é que esse encontro fortuito de provas vai ser apreciado pelo magistrado. A autoridade policial responsável pela interceptação, tá, vai comunicar, claro, imediatamente ao juiz o que está acontecendo. Ó, aconteceu o seguinte, no meio aquela história de tem boi na linha, exatamente naquela linha de desdobramento, nós tivemos um outro crime. O juiz, claro, ele ciente dessa hipótese da serendipidade, vai ali medir, aferir que esse fato descoberto, a participação do coautor segue o desdobramento histórico do ilícito penal investigado, conforme os parâmetros exarados na decisão que autorizou a medida. Também vai ser investigado, provavelmente, por esse mesmo juiz. Dentro ainda desse contexto da serendipidade, pode ter também uma serendipidade de segundo grau. Eu encontro uma outra prova. Vamos imaginar também o seguinte: um outro integrante da quadrilha diz para o chefe: chefe, eu vou me atrasar um pouquinho para a nossa reunião do mal, porque a minha mulher deixou queimar o feijão. Feijão, o senhor sabe muito bem, o feijão está muito caro. Ela queimou o feijão. Eu tive que espancar minha mulher. Eu tive que espancar. Agora, acredite ou não, a mulher foi para a delegacia e querer me colocar na Maria da Penha. Tá, o que a Maria da Penha tem a ver? Qual é a relação da Lei Maria da Penha com essa lesão corporal, fruto ali de um desentendimento familiar? Vai ter dentro da relação da investigação feita para apurar o tráfico ilícito de drogas. Em princípio, nada, mas foi um crime. Existe um encontro fortuito. E esse, como regra geral, é de segundo
grau, encontro fortuito de segundo grau. Essa prova obtida não será válida em princípio para aquele processo, em princípio, mas vai ser uma fonte de prova quando revelar um outro crime diverso, como esse exemplo que eu dei agora, daquele objeto de investigação. Também vai ser um crime ali quando evidenciar que foi cometido por uma pessoa diversa, diferente daquela investigada. O juiz também verificar que o fato diverso descoberto não seguiu o desdobramento histórico, que realmente não tem nada a ver essa agressão proferida aqui, né, agora, com relação ao tráfico de drogas. Então, isso tudo é muito importante para a gente. Vamos aqui para a telinha, seguindo o nosso desdobramento. Ainda dentro das disposições gerais, nós trabalhamos no bloco anterior a respeito da inutilização da prova ilícita. Vimos que ela não é admissível, mas não há, só acrescentando o que foi dito no bloco anterior, não há inadmissibilidade automática de prova ilícita. Isso não é feito de forma automática. Depende de uma decisão judicial que vai descrever exatamente a situação de fato, o caso concreto, verificando exatamente qual foi a violação legal. E aí sim, concluir pelo reconhecimento de que a prova violou uma lei ou a Constituição Federal, e aí sim declarar a sua ilicitude. E ainda determinando que a prova ilícita, nesse segundo momento, seja desentranhada do processo, seja excluída dos autos. Desentranhada a prova, ela deve ficar acautelado em local apropriado, até que não paire mais interesse sobre ela dentro do processo, ou um inquérito, se for o caso, que ensejou sua produção. Tá? Quando não sobejar interesse sobre a prova ilícita, ela poderá ser destruída mediante incidente que viabilize o acompanhamento pelas partes, até mesmo porque o acompanhamento pelas partes é um desdobramento ali do contraditório e da ampla defesa. Continuando aqui, vem comigo, e eu faço uma pergunta para vocês. É possível prova emprestada? Eu posso pegar uma prova emprestada? Como assim, professor? Não estou enxergando. Ilumina meu caminho, me leva ao Pai. Calma. Quando eu falo prova emprestada aqui é o seguinte. Começou-se a fazer essa pergunta por causa de situações envolvendo servidores públicos. Quando você estuda Estatuto de Servidor Público, você percebe que é possível que um servidor responda no âmbito administrativo, no âmbito civil, patrimonial ou no âmbito criminal, dentro de um mesmo contexto de fato. Essa possibilidade existe. Vamos imaginar que um servidor está muito atormentado pelo mal e resolve praticar um homicídio no trabalho. Algo muito grave, um homicídio no trabalho. O sujeito trabalha no TJ, por exemplo, e aí está trabalhando demais, e está chateado, o colega fazendo bullying e ele resolve praticar o mal. É claro que ele vai responder no âmbito criminal, mas existe também um procedimento administrativo, um processo administrativo, na verdade. E a depender do caso concreto, existe a possibilidade de ter uma análise no juízo civil patrimonial. E aí eu posso pegar uma prova do processo penal, por exemplo, e jogar no processo administrativo, vai servir? Como assim, professor? Não estou entendendo ainda. Olha, quando você tem um julgamento no tribunal do júri, sempre tem um advogado engraçadinho que começa a perguntar a respeito da arma. E aí ele pergunta para o perito, é possível que essa arma possa ter dado um defeito? Qual o seu potencial lesivo? E aí o perito fica chateado, fica com raiva, porque foi a arma que disparou, foi a arma que atirou. E mesmo com raiva, chateado, ele diz que a arma tem um potencial lesivo realmente para ser disparada quando for acionada. E comprova, faz o laudo, justifica, e está tudo certo ali no âmbito criminal. Meses depois, o sujeito também está sendo julgado no âmbito administrativo. E vem um advogado e faz a mesma pergunta. Esta arma tem o potencial lesivo para que seja disparado? Olha,
para que vai fazer novamente todo aquele procedimento para dizer que a arma atira? É só pegar a prova no âmbito criminal e jogar no âmbito administrativo. Agora, é claro que existe regra para isso. Isso não é feito de qualquer forma ou à toa. Essa prova emprestada é aquela produzida em um processo e transportada documentalmente para outro. A eficiência da instrução criminal e a colaboração da justiça levam, sim, à admissibilidade do empréstimo dessa prova. Agora, eu preciso ter alguns requisitos. Identidade de partes. As partes precisam ser as mesmas. O mesmo fato probando. O respeito ao contraditório e ampla defesa no processo original. Tenho que novamente submeter essa prova à ampla defesa e contraditório. E tem que ter a obediência dos requisitos formais de produção probatória. Mas não tem nenhum problema pegar a prova de um processo e colocar na prova de outro. Não tem nenhum problema, desde que eu respeite esses requisitos, tá? E o ônus da prova cabe a quem? É um encargo. O ônus da prova é um encargo atribuído à parte de provar aquilo que alega, como regra geral, na ação penal privada. Porque na ação penal pública, vimos também no bloco anterior, que cabe ali a prova da acusação. A prova cabe ao Ministério Público, não cabe a quem está sendo ali imputado como vítima. Mas é claro que a demonstração probatória é uma faculdade, assumindo a parte omissa as consequências da sua inatividade dentro de uma ação penal privada. E é necessário também você enxergar que o ônus da prova em matéria penal, à luz do princípio da presunção de inocência, é também a favor do réu, principalmente quando eu penso em ação penal pública. E vamos que vamos. Existe também a possibilidade de inversão desse ônus da prova. Um assunto muito comum lá em direito do consumidor, mas que aqui é possível, tá? Mas a regra é que não haja inversão do ônus da prova em prejuízo da defesa. Mas é possível falar nessa inversão em medidas acautelatórias, tá? Ou medidas cautelares assecuratórias regidas pela Lei 9.613 de 98. É uma situação aqui que temos a inversão do ônus da prova em medidas cautelares assecuratórias. E com relação à iniciativa do juiz, o juiz pode de ofício produzir provas? O juiz, como regra, não. O juiz é aquele sujeito inerte, o juiz é aquele sujeito ali com aquela cara mais sisuda, aquele olhar de raposa, aquelas costas enormes ali, ele só olhando. Ai, que delícia! E sendo provocado. Mas é possível, frente ao famigerado princípio da verdade real, o magistrado tem o poder, sim, probatório, tá? Mas como exceção, complementar a atuação das partes, podendo determinar de ofício, no transcorrer da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para, de repente, dirimir determinadas dúvidas sobre algum ponto relevante. Agora, é claro que o material colhido por iniciativa do magistrado, ele deve ser submetido também à apreciação do contraditório pelas partes, evidentemente. Não é simplesmente chegar realmente você está falando ali que o jornaleiro viu. Eu vou chamar o jornaleiro para depor. Não tem nenhum problema. Ele pode chamar o jornaleiro para depor. Mas é claro que esse jornaleiro vai ser submetido ao contraditório e à própria apreciação das partes. Então, mais uma vez aqui, agradeço vocês terem assistido o canal. Não esqueça de dar um like. Se você não gostou, indica para sua sogra ali, para ela dar o like, indica para as pessoas que vocês não gostam, e ficamos muito felizes aí porque vocês estão assistindo o nosso canal, e não conseguiríamos fazer esse canal sem a audiência de vocês, e agradecemos
cada vez que vocês clicam ali, não só eu, mas agradecendo aqui ao Fernando, que vocês vão conhecer no momento oportuno, que é o principal responsável por esse canal. Está aqui nos bastidores, mas é o nosso produtor, e que no momento oportuno nós vamos conhecer. Grande abraço e até mais.